que os irmãos continuem nessa jornada, que a igreja cresça e a visão de glória, a visão de céu para a glória de Deus. Nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa e nós vamos continuar essa caminhada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Querido, eu quero então continuar a minha palavra da última terça. E olha o nosso tema. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Agora repete aí para a pessoa. Fique firme. Fique firme. Fique firme, meu querido. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Nós somos falhos, nós temos pecados. Nós estamos a todo momento em uma linha muito tênue entre a santidade de Deus e esse mundo caído. Meu querido, não é fácil, mas Deus nos dá graça. E o tema da minha mensagem é a graça de Deus é poder. Diga comigo, a graça de Deus é poder. É poder para você continuar, meu querido, a servir a Ele em santidade, a servir a Ele da melhor maneira possível. Eu gostaria, projete aí, João, Romanos capítulo 6, verso 22. Porque nós temos uma situação complicada. Quando nós pregamos sobre graça, quando geralmente ouvimos sobre graça, nós só falamos, ou só pregamos, ou só ensinamos que a graça de Deus é que nos perdoa. E é uma verdade. Nós só temos esperança de céu por conta da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós já estávamos perdidos em nossos delitos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ou seja, sem céu. A gente estaria vivendo por viver, porque o fim era o inferno. Mas aí, aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus, ou superabundou a graça de Deus. E o que é graça? Esse favor, esse presente, isso que eu e você nós não merecíamos. Mas Deus nos amou primeiro, queridos. E aí Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, por amor a mim, por amor a você. Enviou colocando Ele lá na cruz, matando o seu Filho, que era para eu e você estar naquele lugar. Mas Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho. Isso é graça, é Deus, na sua infinita misericórdia, pensou em mim e pensou em você. Isso é graça. Esse é o presente, esse é o favor. Mas o porém, meu irmão, é que graça não para aí. A graça, ela só não nos perdoa, a graça nos dá força para continuar. Continuar até onde? Até o dia que eu e você encontraremos Deus face a face. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, hoje, agora, nós vemos Ele meio que embaçado, a gente sente Ele, nós sentimos essa força, esse Espírito Santo, esse consolo, mas ninguém nunca o viu face a face. Mas chegará um momento em que nós subiremos para a Nova Jerusalém, isso é promessa, que Ele virá buscar um povo santo, um povo lavado, um povo remido, e aí então veremos face a face, meu irmão. Então até esse dia chegar, nós precisamos da graça, porque é a graça que vai nos conduzir. Ele já nos perdoou, Ele já fez na cruz tudo o que era necessário. Agora precisamos se manter firmes na graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 22, diz assim, agora porém que vocês foram o quê? Foram o quê? Isso aqui é interessante, meu irmão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e já nos libertou da força do pecado, amém? Jesus Cristo já fez, veja, agora porém que vocês foram libertos do pecado, não fica, agora vocês ficam sendo libertos dia após dia, não, o sacrifício de Jesus é suficiente, basta. Nós já fomos libertos desse pecado maldito para a glória de Deus. Já fomos libertos. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de quem? É aqui que é o problema. É o problema. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E agora o que o apóstolo Paulo está dizendo? Agora, Juan, você tem que correr para ser escravo de quem?
Escravo de quem? De Deus. E aqui que é o problema. A gente fica no meio do caminho. Jesus Cristo me perdoou, me libertou, me salvou. Do seu passado eu não lembro mais, Juan. Fique tranquilo, fique sossegado. Agora você vive uma nova vida. Eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Mas a questão que eu agora não sou escravo de Deus. Eu estou parado no meio do caminho. Meu irmão, a graça é muito mais do que isso. A graça, ela te impulsiona, ela te tirou das trevas, do reino das trevas, e te transportou para o reino de luz e de graça, queridos. Então eu e você precisamos se submeter a esse Deus Todo-Poderoso, senão a graça não opera na sua totalidade, na sua força, tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. E aqui que está o porém, aqui que está o problema. Eu fui livre da escravidão do pecado. O problema é que eu não quero ser escravo do Deus Altíssimo que me libertou. Esse é o X da questão. Nós gostamos de Jesus, nós adoramos Jesus, nós ofertamos, dizimamos, trabalhamos, ajudamos. Porém, eu não quero ser escravo de Jesus. Meu irmão, isso é um problema. Isso é um problema sério. É um problema, e a graça ela não vai cumprir o seu propósito. E qual é o propósito final? Nos encontrarmos na Nova Jerusalém para todo sempre. Esse é o propósito final. Veja, e se tornar escravos de Deus, o fruto que colhe leva o quê? A santidade. Falamos isso terça-feira passada. E o seu fim é a vida. Olha o paradoxo, fim e vida eterna, duas coisas que não batem. O fim da graça, a graça nos coloca na Nova Jerusalém, a graça nos coloca lá no arrebatamento, a graça nos coloca diante de Deus. Ali terminou a graça, porque nós estamos diante de Deus face a face. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o fim dessa graça é lá na eternidade, meu querido, é lá que acaba essa graça. Então veja, nós precisamos entender e compreender isso. Eu e você, nós já fomos libertos. O diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido, sobre a sua casa. Ah, mas maldição hereditária. Repreende esse mal em nome de Jesus. Jesus Cristo tem todo o poder. Entenda isso. Nós já fomos libertos. Entenda. Mas a graça, é a graça que nos dá essa capacidade de continuar sendo libertos. Porque aquele texto está falando muito comigo, quando Jesus está explicando sobre a questão da libertação. Ele vai dizer, olha, um homem, ele é possesso por um espírito imundo, mas aí ele encontra a libertação, o espírito imundo sai, e aí a casa do homem fica organizada, o coração do homem fica organizado, limpo, porém, ele estava o quê? Vazio. Parou na metade do caminho. E aí o espírito imundo, Jesus falando, vai dar uma volta? Deixa eu dar um confere lá. Como que estava a minha antiga casa? Quando ele olha a antiga casa estava um brinco. E ela estava vazia. E aí ele fala, não, eu não posso aproveitar essa casa sozinho. Eu vou trazer mais quantos? Mais 7. Aqui não é questão de números, não é questão de ser mais 7, a questão de intensidade, de força. Jesus estava dizendo, você não pode ficar na metade do caminho, querido, porque o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual a gente não se brinca com ele. O mundo espiritual é algo sério, mas a minha graça te libertou dessa força maligna. Agora, eu preciso que você seja meu escravo. Eu preciso que você esteja debaixo dessa graça, para que o inimigo não lhe toque mais. E em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o diabo não tem força sobre a minha casa. Você pode declarar isso também? A sua casa é de Deus, em nome de Jesus. Isso é graça, isso é graça. E aí, primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, livro de Tito, carta de Tito, capítulo 2, versos 11 ao 14, Max Lucado, um escritor de renome, famoso, ele vai dizer o seguinte, a graça é a voz que nos chama a mudar. Olha isso. A graça é a voz
que nos chama a mudar. Repita comigo, a graça pede que eu mude. Você precisa mudar, meu irmão. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Veja, Tito capítulo 2, verso 11, diz assim, ó. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... Glória a Deus, até aí está tudo certo. Mas olha isso, e essa mesma graça que nos salva, ela nos instrui, ou seja, ela nos ensina ao quê? A renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A mesma graça que me perdoou, essa graça está me ensinando a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Próximo verso. E ele diz assim, ó. Enquanto aguardamos a bendita esperança, 2 pontos. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Até quando a graça vai me acompanhar? Até o arrebatamento da igreja, queridos. Até o arrebatamento da igreja, a graça está me convidando. Juan, você tem que mudar, Juan. Você tem que mudar, você tem que mudar. Olha a sua maneira de falar, olha a sua maneira de andar, olha o que você está fazendo. Volte ao verso 12. A graça está nos ensinando a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Até quando? Até quando Jesus voltar, meu irmão. A graça não é um momento, a graça não é uma ocasião, a graça não é uma data, a graça é a sua vida eterna, meu querido. Entenda isso, essa graça gloriosa é uma voz de Deus. Você tem que mudar, você tem que mudar. Mas aí você está pensando, projete aí João 15:5. Eu não consigo, eu não vou, não tem jeito. Essa palavra não é para mim, porque isso aí não tem jeito. Meu irmão, João 15:5 está escrito assim, ó. Eu sou a videira, Jesus falando, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Agora, olha o texto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quem falou que você precisa lutar sozinho? Quem falou que é você sozinho? Jesus está com você, meu querido. O Espírito Santo está te auxiliando. Quem falou que é com a sua força que você vence o pecado? É o Espírito Santo que te ajuda. É o Espírito Santo que te conduz. É o Espírito Santo que te dá estratégia na hora certa. Domingo eu vou contar um testemunho aqui que eu recebi pelo telefone hoje. Ah, meu irmão, o Espírito Santo, ele é tremendo, ele é real. Ele é real. Quando eu falo para você, olha, peça a direção do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te mostre. Ele te mostra, meu irmão, ele te mostra. Isso é real, isso é real. Ele não nos deixa confundidos. Sabe por quê? Porque Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Sou eu que garanto todas as coisas na tua casa. Sou eu. Entenda isso. Enquanto vocês resolverem as coisas do seu jeito, não vai dar certo. Dá naquele momento, dá naquele dia, naquele mês, mas não resolve o problema. O único que resolve o problema se chama Jesus de Nazaré. Entenda. E aí, ele vai dizer assim, ó, Hebreus capítulo 4, versos 11 até o verso 13. Veja isso. Aqui temos uma lição dessa graça gloriosa que nos convida a mudar. Só que essa graça trabalha em parceria. Essa graça trabalha com o meu desejo, com o meu querer. Entenda isso. A graça de Deus, ela respeita o seu desejo. Porque tem pessoas que não querem mudar, né, pastor Osés? Tem pessoas que você fala. No outro dia ou da mesma hora está fazendo tudo o contrário. Paciência. A graça de Deus não impõe a vontade de Deus sobre mim, sobre você. A graça de Deus não impõe os desígnios de Deus sobre a minha vida. Não. Pelo contrário,
A graça de Deus, ela responde ao meu desejo, à minha vontade. A partir do momento que você reconhece que precisa de Jesus de Nazaré e você se lança aos pés dele, ali Jesus ordena a bênção sobre a sua vida. Mas enquanto eu não ter esse reconhecimento, a graça de Deus fica estática. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 11. Olha, portanto, o que está escrito aí? De novo, portanto, esforço. Aqui não tem nada de sobrenatural, não tem nada de anjo, não tem nada de profeta, de revelação. Isso aqui está falando de você. Se esforce. É difícil vir para a igreja, eu sei que é. Rapaz, ainda mais quando a gente peca. Porque qual é a primeira consequência do pecado? É fugir de quem? Fugir de quem? De Deus. Isso aqui é instantâneo. Pecou? Primeira coisa, não vou para a igreja. Meu irmão, é aí que você tem que vir para a igreja mesmo. Aconteceu um problema? É aí que você tem que orar mesmo. Por quê? Isso vai demandar esforço. A graça de Deus, ela só vai agir da mesma maneira que eu me esforçar para alcançar essa graça. Olha, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo do quê? De desobediência. Próximo. Pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ponto. Veja, ele está mandando nos esforçar, mas o próximo verso já colocou a palavra de Deus. Você sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo te ajuda em todos os momentos. Em todos os momentos. Se esforce, porque a palavra de Deus está com você. Se esforce, porque o Espírito Santo está com você. E aí ele vai continuar no verso 13. Nada em toda a criação está o quê? Oculta. Meu irmão, não adianta se esconder de Deus. O salmista tem um belo salmo, deveria ter colocado aí na sequência. Tem um salmo que vai dizer assim, ó: Senhor, se eu fizer a minha casa lá no alto, lá no mais alto monte, ali o Senhor estás. Se eu fizer a minha casa lá no abismo, lá na profundidade, lá embaixo, ali o Senhor estás. Nada escapa aos olhos de Deus, meu irmão. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Veja, poxa, se eu não consigo esconder de Deus os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, se eu não consigo, então o que eu devo fazer? Projete aí, Marcos capítulo 7, versos 21 ao 23. O texto está dizendo que nada fique oculto aos olhos de Deus. E aí em Marcos capítulo 7, Jesus está dizendo, ó, é do coração dos homens. É da onde? É da onde? É do seu coração. É do seu coração. É do meu coração. É do meu coração que saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. Vamos, João. Os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e o quê? É da onde? Do seu coração. É do seu coração. Não tem nada a ver de demônio, não tem nada a ver com o diabo. O diabo só pega isso e potencializa. O diabo só pega isso, ó, coloca lá em cima. O diabo só pega isso que nasce no meu coração e transborda. É isso que o diabo faz. É isso que ele faz. Mas Jesus Cristo está ensinando que todas essas coisas, elas saem da onde? Do seu coração, do meu coração. E aí, Paulo dizendo, nada está oculto aos olhos de Deus, meu Pai. E aí você tem aquela situação do reverendo John MacArthur, vai dizer, muita gente diz, só Deus pode me julgar, e isso não te preocupa? Porque veja, se nada está oculto aos olhos de Deus, e é do meu coração que todas essas coisas são produzidas, misericórdia!
Se Ele está vendo tudo isso, não vai me sobrar o céu, vai me sobrar somente o inferno. Mas Jesus Cristo te amou primeiro, meu irmão. Jesus Cristo te amou, isso é graça. Olha onde a gente estava se metendo, mas Jesus Cristo chegou primeiro. Ele sempre chega primeiro do que o diabo, sempre chega primeiro, sempre. Mas voltemos para o nosso texto de Hebreus. E aí, Hebreus no capítulo 4, no verso 14, a partir do verso 14, depois do autor nos dizer que nada está oculto aos olhos de Deus, que nada escapa de Deus, que nada foge de Deus, tudo aquilo que estamos fazendo, nós iremos prestar contas. E aí ele vai dizer assim, portanto, visto que temos um grande sumo quê? Sacerdote. Jesus Cristo sempre chega no momento certo. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Jesus, eu não posso, mas o Senhor me fortalece nessa noite. Próximo verso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Oh, que notícia boa! Jesus Cristo, Ele se compadece de você, Ele tem compaixão de você e de mim. Ele fala, foi difícil, foi, né? Você complicou a situação, complicou? Eu sei, eu estou aqui porque eu te amo, meu querido. Esse Jesus, Ele tem compaixão de você. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecados. Por isso que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo. É o único verdadeiro amigo, 100%. Até mais do que o coração de mãe. Porque Ele não pecou e Ele me entende perfeitamente. E Ele está aqui nessa noite para me dar essa alegria e me dar essa força de continuar. Mas não para por aí, próximo verso. Agora vem o nosso verso principal. Assim, aproximemo-nos do trono mais uma vez, nosso esforço. O anjo não vai me pegar lá e me levar no trono da graça, não. O trono da graça está que nem aquele rio de terça-feira passada. O trono da graça está no seu lugar, e quem deve se aproximar sou eu. Aproximemo-nos do trono da graça, então sou eu que devo ir. Lembre-se, a graça está me convidando a mudar todos os dias, a graça está me atraindo todos os dias. Vamos para o trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade, meu irmão. Veja isso, é só no trono da graça que eu encontro misericórdia, é só no trono da graça que eu encontro ajuda para continuar nessa vida difícil que o pecado nos coloca ali, nos embaraços. É só a graça que nos dá força para continuar. Mas agora, olha o mistério aqui desse verso. Olha o mistério. Trono, biblicamente falando, e se a gente pegar o capítulo anterior de Hebreus, está falando de rei, sim ou não? Trono, está falando de rei. E no contexto de Hebreus, trono se refere a juízo. A pessoa só poderia, ou quando ela comparecia diante de um trono, era para ser julgada, condenada, sentenciada. Só que aí nós estamos falando do trono do Filho de Deus que nos amou primeiro. Veja, aproxime-se do trono da graça, não para ser condenado, aí não. O trono da graça você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar compaixão, você vai encontrar amor, meu querido, você vai encontrar perdão. O trono da graça aqui não é um trono de julgamento, não é um trono aonde vai querer mandar a sua alma para o inferno, não. O trono da graça aqui quer te levar para o céu de glória, quer te colocar diante de Deus face a face. Esse é o trono da graça. E aí nós temos uma pergunta que precisa ser respondida para nós orarmos.
Pode vir a equipe de louvor. Qual é a distância do trono da graça? A distância do trono da graça está uma oração. Essa é a distância. Repita aí para a pessoa. A distância do trono da graça é a sua oração. Somente isso. Somente isso. Como é que eu acesso esse trono de graça? Meu querido, fale com Deus, ore ao Senhor Todo-Poderoso. É assim que você atinge o trono da graça, pela palavra, pelo Espírito, pelos dons espirituais. Assim que nós temos acesso ao trono da graça. Porque no próximo verso 17, pode até? Beleza. Então era o capítulo 3, fica tranquilo. Nós entramos no Santo dos Santos com confiança. Veja isso, com confiança. Nós adentramos, chegamos diante do trono da graça para receber essa compaixão, essa misericórdia, para receber esse perdão, esse amor, para estar junto diante de Deus. Olha que escravidão gloriosa. Escravidão no reino de Deus significa um amor incomparável. Incomparável. Isso é graça, meu queridos. A graça te ajuda. A graça está aqui. A graça, ela se manifesta através da igreja, através da palavra, através da sua oração, através de uma oração com imposição de mãos. Nós temos uma manifestação da graça de Deus. Isso é graça. É esse convite para mudar, até o dia que encontraremos nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Se coloque de pé comigo. Ah, meu irmão, isso é graça para a sua vida. E se a distância que nós temos para esse trono é a nossa oração, você vai orar nessa noite e vai pedir: Espírito Santo, eu quero estar diante desse trono de graça. Eu preciso do seu perdão, meu Pai. Eu preciso do seu amor. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso mudar a minha vida, porque eu quero estar na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor e logo em seguida...